Rapaz, a indignação é grande do futebol brasileiro. A gente vai assistir o jogo da seleção e a gente fica super indignado de como a seleção está virando um mercado, acho que de ganhar dinheiro para os empresários, para clubes. Estão esquecendo que é um patrimônio do nosso país. Eu vou falar tudo do que aconteceu no jogo da seleção brasileira, dessa vergonha, dessa derrota. Por que a seleção não contrata logo um jogador com essa ideia? O que você acha? Enfim, a gente vai falar muito nesse vídeo, nessa vergonha. Nessa vergonha, a gente tem que deixar bem claro que foi uma vergonha. Para começar, gente, terminou a Copa do Mundo, o Brasil, o Tite, independente se ele ia ganhar ou não o título, ele já deixou bem claro que não permanecia na frente da seleção brasileira, já mostrando aí total desinteresse na permanência da seleção brasileira, tanto faz ou tanto fez se ele fosse ganhar o título ou não. Para mim já é um desrespeito com a seleção brasileira. Terminou os dois últimos fiascos, a gente pode começar logo pelos dois últimos fiascos da seleção brasileira nas duas últimas Copas do Mundo, sendo eliminado, não chegando nem aí para as finais do Mundial. No entanto, a gente vem para os dias atuais. A seleção brasileira começou 2023 totalmente com o pé esquerdo. Totalmente com o pé esquerdo, sem planejamento, sem respeito, sem amar e sem ter um pico de dignidade com os torcedores e com a história da seleção brasileira. Vamos começar por partes. Analisam bem comigo. Detalhe, você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, acione o sininho da notificação. E se está gostando do vídeo, das informações aqui do canal, já deixa aquele like. Voltando à questão, começa pelo técnico, né? Não quero desrespeitar aqui o Ramon Menezes que pelo menos na base fez um belo trabalho, um trabalho muito bom, foi campeão com a seleção sub-20, parabéns, mas ele fez a mesma coisa pelo qual o Tite fez. O Tite fez um trabalho excelente pelo Corinthians, mas não mostrou esse bom trabalho na seleção brasileira. Assim como o técnico interino, Ramon, fez a mesma coisa. Não conseguiu fazer o mesmo trabalho que ele fez na base e botar no time principal. A começar pela convocação. Uma convocação, apesar que é amistoso, a gente entende que não é um jogo válido, não é um jogo importante, teoricamente, até porque para mim todo jogo da seleção é importante, todo jogo da seleção brasileira é importante, até para ter credibilidade, para ter confiança, para ter respeito. É a única pentacampeã do mundo, então tem que ter respeito. Já era para ter sido hexa, octa, enfim, era para ter talvez sido até 10 vezes campeão do mundo. Perdeu para o Uruguai em 50, perdeu para a França uma final, deixou de ir para a final em outras oportunidades, enfim, teve jogo 2014, uma grande chance de ganhar e conquistar o título no Brasil, enfim. Continuando o raciocínio. Primeira falha da CBF, a gente começa o erro todinho lá pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, que o próprio presidente da CBF não faz logo um planejamento e traz um diretor executivo para saber, para fazer análise, para fazer tudo, os preparador físico, uma equipe mesmo, tá? Uma comissão técnica de respeito, um auxiliar técnico, um técnico com respeito, que na verdade não venha para ganhar dinheiro. O que eu acho é que não é para vir para ganhar dinheiro, e se fazer história e respeitar a única seleção pentacampeã do mundo. Trouxe não. Colocou ali, né, o Ramon Menezes como um técnico interino. Trouxe, né, temporariamente para fazer esse fiasco. Colocou, aí ele fez a convocação. Não convocou, com todo respeito, Gabigol, que ele não convoca mesmo, Pedro, que foi para a seleção a passeio nas últimas convocações, não usavam ele de forma alguma, acho que foi para suprir, né? A gente pode até analisar assim, para suprir a cobrança da sociedade, da mídia, que falava que ele tinha que ir porque ele era um jogador que estava em alto nível, estava fazendo muitos gols e que a seleção precisava dele.
Mas o Richarlison também está jogando super bem. Não discordo do Richarlison ser titular, mas deveriam dar mais oportunidade também para Pedro. Ponto. Aí é um dos detalhes. Mas convocou. Gostei da convocação do Everton. Merecida. A zaga, bacana. Mas eu vou trazer aqui, ó. Olha só uma escalação dessa. Para mim, uma escalação totalmente sem respeito. Tá? Vinícius Júnior, parabéns por estar. Casimiro, parabéns. Éder Militão merece. Para mim, os que merece, Éder Militão, o Everton, começando pelo Everton, Paquetá, Casimiro, Vinícius Júnior, digamos ali, Rony, sim, merecia, mas não para ser titular. E Rodrigo. Gente, Rodrigo ganhar 10, eu achei uma falta de respeito de dar a camisa 10 para o Rodrigo. Eu achei uma falta de respeito com a 10. Com todo respeito ao jogador, com todo respeito à história, tá jogando na Europa, tá jogando super bem no Real Madrid, parabéns para ele. Mas na seleção brasileira não tem cacuete de jogar com a 10. Jogou como falso 9, não jogou nada, não fez gol, não finalizava. O time totalmente torto. E o Roberto entrou, não fez nada. O Vitor Roque entrou, o Rafael Veiga ainda apresentou ali 1 ou 2 lances. Anthony também entrou já também no segundo tempo. E eu pergunto para você, uma seleção brasileira com esses jogadores vai ganhar o quê? Com certeza não vai ganhar nada. A gente fica indignado, fica triste. Enquanto a CBF não tomar uma atitude e fazer logo um planejamento, a seleção brasileira está tão atrapalhada, gente, para vocês terem uma ideia. Hoje teve esse jogo da seleção brasileira, e a seleção brasileira tinha mais direito de mais um jogo nas datas FIFA. São 2 jogos nas datas FIFA. Ela só deu preferência justamente para esse jogo. Por que aconteceu isso, cara? O que está acontecendo com a CBF? O que está acontecendo com o dirigente? O que está acontecendo com o planejamento da CBF, que não coloca aí, não aproveita para dar oportunidade, já que fez essas convocações aí, toda para mim, sem ter os jogadores corretos, os jogadores adequados para jogar amistoso ou não para a seleção brasileira. Com os 2 jogos, ele ia poder, o Rafael Veiga ia poder jogar mais, o próprio Rony ia poder jogar em outra posição, botar um jogador, o próprio Yuri Alberto, no primeiro tempo, em outra partida, como titular, como verdadeiro centroavante, e não jogar com um time todo bagunçado. Quem era o armador da seleção brasileira? Casimiro, praticamente, porque o Paquetá estava pela ponta de esquerda, torto, porque o Paquetá joga mais um pouco pela ponta direita, puxando para dentro, que a sua perna esquerda. Tá? Ele não estava jogando. Então o time estava todo mal armado, a zaga toda perdida, espirrando bola para um lado, espirrando bola para o outro. Teve um momento que a seleção brasileira recebeu um contra-ataque e eu fiquei envergonhado com a seleção brasileira. Eu fiquei envergonhado. Eram 3 marcadores da seleção brasileira contra 5 marroquinos. 5. Mas aí o marroquino foi fazer um passe já na entrada da grande área e acabou errando o passe, colocando mais para a defesa do Brasil como para o atacante marroquino pegar a bola, e a seleção brasileira conseguiu tirar a bola naquele momento, jogando atravessado, bola espirrada, não conduzia a bola. O time marroquino era acelerado, o time marroquino tomou de conta do meio do campo. Aqui, nessa parte, quando o time estava em defesa, conseguiam fazer uma linha de 5 e o Brasil ficava aqui tocando bola. Algumas vezes o Vinícius Júnior ainda conseguiu fazer algumas jogadas por aqui, algumas jogadas pelo meio, mas no geral não conseguiu infiltrar na defesa da seleção marroquina. Jogou feio, jogou mal, a zaga totalmente perdida, marcação perdida. E se a seleção brasileira
continuar desta forma, o Brasil, olha lá se classifica para a próxima Copa do Mundo. Tem que ficar de olho muito esperto, tem que tomar uma providência urgente. Existem rumores que já está tudo acertado com Ancelotti para ser o novo técnico da seleção. Para mim, será algo quase que inacreditável, né? Trazer um técnico estrangeiro. Será praticamente a primeira vez que a seleção vai ter um técnico estrangeiro. A gente vai aguardar. Existem técnicos brasileiros capacitados para tomar de conta da seleção brasileira, já conhece o futebol brasileiro, enfim. Mas a seleção está totalmente perdida. Ramon Menezes não conseguiu montar um time, teve tempo, já tem hábitos e conhece muito a seleção de base, mas não conseguiu acertar com o time principal. Se continuar dessa forma, a seleção brasileira vai continuar perdendo, fazendo jogos feios, sem um time preparado, porque assim, para me concluir, gente, o que eu sempre comento com os amigos e o que eu tenho minha seguinte opinião, vai começar, vamos deixar de fazer teste, deixam de fazer teste com a seleção, ali não é um laboratório de fazer testes não, a seleção brasileira não é um laboratório para fazer teste. O que eu tenho de entendimento de futebol? Ah, Chássio, mas faltam 3 anos para a Copa do Mundo, certo, bacana. Mas vamos fazer o seguinte, vamos sentar aqui, CBF, dirigente, técnico, todo mundo senta. Vamos convocar aqui quais são os 30 jogadores que estão aptos em idade, em técnica, em futebol, em talento, para poder estar preparado para a Copa do Mundo de 2026. Prepare os 30, prepare o esquema tático, faz opções, analisa as situações, para a gente concluir, de esquema tático. Se a gente estiver perdendo, qual esquema tático usar? Se o time for muito trancado, qual esquema usar? Se o time for muito lento, qual sistema usar? Se o time for muito rápido, se o time adversário, a seleção adversária, ela joga no 4-4-2, a gente arma o time como? Ou então se o time lá joga com 5 no meio do campo, a gente arma como? Então criar estratégias e técnicas para poder jogar de igual para igual com as outras seleções e melhor, é claro, porque o Brasil hoje ele não joga nem igual às outras seleções, tanto que perdeu para Marrocos. Não estou desmerecendo Marrocos jogou super bem a última Copa do Mundo e continua apresentando um bom futebol. Se a seleção brasileira continuar desta forma, nós vamos penar, nós vamos sofrer, nós vamos chorar, nós vamos reclamar, nós vamos se decepcionar com as derrotas da seleção brasileira. Então, primeiro passo para a gente concluir, a seleção brasileira tem que definir um técnico, a seleção brasileira tem que definir uma cara, uma forma de jogar da seleção com os jogadores que tem e deixar de estar mudando de A, de B, porque o jogador ali passou 3 meses jogando super bem. Não, tem que ver todo se ele vai ter estrutura, se aquele jogador vai ter habilidades para jogar uma Copa do Mundo, se ele vai encaixar no grupo, porque na última Copa teve toda aquela questão do Daniel Alves, outros jogadores aí que não tinham necessidade de estar lá na seleção, o Tite convocou, enfim. São uma variedade de erros que vêm não só nessa última convocação, mas das demais convocações. Em setembro, inicia as eliminatórias da próxima Copa do Mundo, e se o Brasil não se preparar antes das eliminatórias, vai sofrer até nas eliminatórias e corre o risco da seleção brasileira não participar da próxima Copa do Mundo. Não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal Rota da Bola, acione o sininho da notificação e só lembrando, gente, a gente está em todas as redes sociais, como Instagram, TikTok, Facebook, e é claro, aqui no YouTube, sempre trazendo muita informação para vocês. O Brasil perdeu de 2-1, não jogou bem, ficou perdido, mas são coisas do futebol. Do outro lado tinha um time super preparado, um time que esperou a seleção brasileira já entendendo como é que a seleção ia se comportar, e jogou super bem e conseguiu ali nas falhas, né? Foram falhas da defesa da seleção brasileira que tem que mudar. Não coloco falha no goleiro,
mas sim ali no sistema defensivo da seleção brasileira. Até porque, para se ter um bom goleiro, tem que ter uma boa defesa. Se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos e, é claro, dê aquele like. Um forte abraço a todos vocês, encontro vocês no próximo vídeo. Valeu!